Oi, tudo bem? Eu costumo sempre, na verdade eu costumava muito, né, fazer vários vídeos sobre várias reflexões, né? Sempre fui muito de fazer muitos stories, muito blogueira, principalmente por conta do Lar da Agatha, né, que eu tive perfil de blogueiro por muito tempo, muitos anos, né, na verdade. E às vezes alguns assuntos surgem que dá vontade de comentar, da minha perspectiva. Algumas coisas eu converso, né, na intimidade ali com um amigo próximo, com o namorado, alguma coisa assim, com a minha mãe, converso muito sobre muitas coisas. Então, só que esse assunto é um assunto que permeou bastante tempo aqui no meu perfil no ano passado, principalmente. Eu conversei com muitas pessoas que tinham um relacionamento aberto, não monogâmico. Esse assunto de monogamia foi algo muito recorrente. No ano passado eu falei bastante sobre isso, compartilhei vários posts sobre. E aí, enfim, era um tema que eu achei bem interessante. Foi uma coisa que despertou em mim no ano passado a curiosidade, pesquisar sobre, entender sobre. Conversei com inúmeras pessoas, várias pessoas daqui perto ou de longe, através das redes sociais, né? Postava alguma coisa, o pessoal já vinha no inbox, a gente já conversava, trocava uma ideia. O que eu acho que é a coisa mais saudável a se fazer quando a gente tem uma coisa nova, né, acontecendo, novas relações, novas formas de se relacionar. E geralmente a gente enfrenta muitos problemas com isso, né? É muito difícil você mudar a forma como você pensa, é muito difícil você aceitar e entender que você se sente diferente de como você se sentia antes. Às vezes você se sente muito sozinho por não ter quem compreenda aquilo que você está passando, e às vezes a gente simplesmente julga escolhas e relacionamento de outras pessoas. Já preciso iniciar dizendo que esse vídeo talvez fique longo. Tiver afim do papo da fofoca, tudo bem, não tiver, só encerrar. Mas também já começo dizendo que preciso ser honesto a respeito, né? Sempre julguei muito o relacionamento aberto de outras pessoas. Sempre fui essa pessoa que pensava, esse povo aí, ó, essas duas gays estão num relacionamento aberto, safadeza e tal. Pensei isso sim, fui ignorante a respeito, não posso jamais negar que isso passou pela minha cabeça, que eu já cheguei a verbalizar isso com pessoas íntimas, mas eu acho também que faz parte do ser humano isso, né? A gente precisa acolher justamente também essa parte da gente que não reconhece as coisas de imediato, que estranha as coisas de imediato, que julga aquilo que é diferente. E eu hoje tenho uma percepção cada vez mais na minha vida, né? Conforme vou amadurecendo, cada vez mais na minha vida eu tenho a percepção de que a gente vai sempre mudando, né? A gente vai sempre evoluindo, mudando a nossa mentalidade, abrindo os horizontes para as coisas, e é muito importante se manter consciente, né, de quem você já foi, do que você já fez, do que você já falou, de como você já pensou, para você entender como você pode se tornar depois. Eu passo muito por esse processo na minha cabeça constantemente na minha vida, então quem eu já fui, eu já não sou mais, e a gente... Eu gosto disso, né? A gente está sempre evoluindo e eu gosto disso. Eu gosto de não ser mais a mesma pessoa. Então, quando esse assunto da não monogamia surgiu aqui, principalmente o ciúme, né? O ciúme, ele é um sentimento muito ruim, a gente precisa banir o ciúme, e ao mesmo tempo a gente tem que entender que nós somos seres humanos, nós temos inúmeros sentimentos, e até aqueles que a gente julga sentimentos ruins, a gente precisa entender que eles fazem parte, né? A gente não tem como erradicar isso, é uma coisa natural da gente sentir. E por sorte, em toda essa minha trajetória de me descobrindo, no geral, quanto pessoa, o que eu sou, meus sentimentos, minhas ansiedades, meus medos, minhas inseguranças, minhas falhas, tudo isso eu fiz dentro de terapia também. Desde 2015 eu faço terapia, né? Eu descobri a terapia como a maior ajuda que eu poderia ter na minha vida. Às vezes a gente desabafa com um amigo, a gente tem aquela pessoa para conversar, fofocar e tal, mas nada supera uma pessoa imparcial totalmente, que não está ali previamente com sentimentos por você, né, pré-determinados, e que vai entender e vai visualizar e tem as ferramentas profissionais, o estudo, o conhecimento, todo o trabalho para poder oferecer de análise e para ajudar na sua autorreflexão. Então a terapia sempre me ajudou muito nesse sentido também. Tudo isso agregou no ponto que eu cheguei agora no ano passado eu descobri, né, que eu queria ter um relacionamento não monogâmico, porque eu me entendi como uma pessoa não monogâmica quando eu entendi de verdade o que poderia ser a não monogamia.
E para mim a não monogamia, ela se trata basicamente da possibilidade de ser. Sabe, eu acredito, inclusive, eu não sou a pessoa que acha que agora eu acredito que a monogamia é um problema, tem que erradicar a monogamia de forma alguma. Eu acho que a gente sempre tem que buscar agregar e expandir as ideias e os conceitos para que a gente possa, todo mundo poder viver de forma mais confortável. É muito mais interessante a gente ter muitas possibilidades e você entender aonde você pertence. Eu me sinto confortável vivendo um relacionamento monogâmico fechado com alguém. Show, a pessoa também está confortável assim? Fechou. Agora, eu não me sinto confortável num relacionamento monogâmico, eu quero um relacionamento aberto, e você encontra uma pessoa que quer o mesmo que você, deseja o mesmo que você, e aí vocês constroem um relacionamento a partir disso. Então, tendo essa liberdade, tudo numa boa. Desde que eu comecei a pesquisar muito sobre a não monogamia e desde que eu comecei a vivenciar ela, eu descobri muitas coisas. A primeira coisa que eu descobri é que analisando, que eu fiz pesquisa de campo, tá? Eu conversei com inúmeros casais, e fui entender por que que eles estavam vivenciando um relacionamento assim, como que eles se sentiam a respeito de seus parceiros, casais entre homem e mulher, homem e homem, tipo gays, bis, héteros, tudo. Então, assim, é realmente uma possibilidade para qualquer tipo de casal. E aí, dentre essas possibilidades, eu notei primeiro que era possível ter um relacionamento longo, porque a gente acredita que às vezes não, né? Que a única forma de relacionamento longo que a gente vai ter é o monogâmico, e é o homem, a mulher, a família tradicional e os filhos e tal, o casamento. A gente acredita que é isso porque a gente cresceu assim, né? A gente cresceu ouvindo isso, aprendendo isso. Mas eu também pude aprender, né, tanto por vendo já na experiência geral, quanto conversando com essas pessoas, que é possível, né? Eu já sabia, casais não convencionais, não tradicionais, eu já sabia, mas descobri que era possível um relacionamento não monogâmico ter uma durabilidade muito incrível, tanto quanto um relacionamento monogâmico, né? Porque no fim das contas, nada vai garantir que esse relacionamento continue, né? O seu relacionamento não vai durar para sempre só porque ele é monogâmico. A gente tem traições, a gente tem términos por inúmeros motivos, divergências de vários fatores. Também relacionamento nenhum dura para sempre somente na base do amor, né? O amor não é o suficiente para manter relacionamento nenhum. O amor é necessário, mas a gente precisa ter vários outros fatores, né? Precisa estar com as ideias alinhadas, com os sonhos alinhados. O que você almeja ter na sua vida, precisa estar alinhado o timing também, sabe? Aquele tempo ali, em qual período da sua vida você tá e o outro também, porque às vezes vocês se amam, mas um tá preparado para comprar uma casa, viver junto, casar, ter filho, papapá, e o outro não tá preparado para isso ainda. Um às vezes tá, por mais que seja apaixonado, tá querendo estudar, trabalhar e focar em outras coisas da vida dele. Então, são muitos fatores, né? A parceria, o respeito, são muitas coisas que vão garantir que aquela relação ali permaneça, né? Ou então que fale e que encerre e o amor às vezes não é o suficiente. Então, dentre todas essas questões, precisa ser discutido sempre se as pessoas estão num modelo de relacionamento que cabe a elas. E a monogamia ou não monogamia vem nesse ponto. Para mim, quando eu descobri que a não monogamia era algo possível, foi quando eu percebi que eu poderia estar. Eu sempre fui namoradeiro, né? Quem me conhece sabe, eu já namorei várias vezes. Não é culpa somente minha. Talvez seja um pouquinho de culpa minha, mas não é culpa somente minha que eu já tive 7 namoros e eu estou no meu 8º namoro. Eu estou quase chegando ali no recorde da Gretchen, casando 15 vezes, mas isso não vem ao caso. A questão é que eu sempre gostei de namorar. E aí eu nunca consegui, na minha cabeça, entender que dava para namorar e também dava para ter o que a gente chama de vida de solteiro, né? Conhecer pessoas, curtir, ficar, enfim, transar. E aí eu me lembro que quando isso surgiu, a ideia da não monogamia, o que eu ouvi foi: você tá querendo o melhor dos dois mundos, né? Que é o relacionamento estável, o amor, o afeto, o carinho, a parceria, e ao mesmo tempo tá querendo aproveitar a solteirice, digamos assim. Porque são colocados como coisas opostas, né? Coisas distantes e que uma coisa não existe junto com a outra. Então eu ouvi isso: você tá querendo o melhor dos dois mundos.
E hoje eu penso que sim, é exatamente o que eu quero. Eu quero o melhor dos dois mundos. Eu acredito que se é o que eu quero, eu posso ter, né? Eu posso vivenciar isso. Só que eu só vou ter isso com alguém que também queira esse melhor dos dois mundos, né? Alguém que também tem essa vontade. E isso é o principal. E a gente precisa estar num relacionamento com alguém que esteja alinhado com a gente nesse quesito, né? Principalmente porque é algo muito forte numa relação. Então, foi o que aconteceu no ano passado. Também não falei muito. Acho que muitas pessoas que me acompanham, que são. O que a gente é. A gente hoje em dia, em 2025, nós somos amigos mais de rede social do que no dia a dia, porque a vida é corrida, a vida adulta é uma correria desgracenta e a gente acompanha a vida do amigo mais pelo que ele posta do que realmente sentar para tomar um café e conversar. Então eu sei que tem muitas pessoas aqui que são próximas de mim, que a gente conversa sobre tudo, conhece a minha vida, então sabe que eu estava num relacionamento super estável e esse relacionamento encerrou e depois eu iniciei outro relacionamento. Então, às vezes, nem dá para destrinchar isso tudo muito bem, né? Mas é sobre isso, né? Eu estava num relacionamento que era extremamente perfeito, eu só tenho lembranças maravilhosas a respeito. Foi um período muito feliz na minha vida. E depois, agora, só que não era alinhado com essa realidade que eu me descobri, né? Que realmente foi querer o melhor dos dois mundos nesse sentido. Não de forma também egoísta, mas a gente precisa entender que se você se entende de uma forma, você precisa viver essa verdade, na minha opinião, porque senão você vai acabar muito frustrado, né? Imagina, você ficar aí 20, 30 anos, é o que acho que mais acontece por aí, uma relação onde a pessoa não consegue ser verdadeiramente quem ela é, e aí ela fica frustrada, aí ela fica amargurada, muitas das vezes aí entram as mentiras, as traições, ou então até mesmo um afastamento emocional, né? A pessoa fica rancorosa, acaba ficando rancorosa com o outro por não estar vivendo o que gostaria de viver, mas as pessoas não têm coragem de ser claras sobre quem elas são, o que elas desejam, e elas têm muito medo de decepcionar, de magoar, de ser o errado, de não sei o quê. E eu, do meu traço de personalidade, que a gente vai para terapia para saber, eu tenho sempre essa ideia na minha cabeça de que eu realmente sou a pessoa que estraga as coisas, o errado, o responsabilizado, ou culpabilizado pelas coisas. Eu tenho muito isso, mas isso provavelmente a psicologia vai ensinar aí que cresceu uma criança viada, já se sentiu culpada desde que cresceu, né? Mas então eu tenho esse perfil, mas isso também ao mesmo tempo me traz uma certa liberdade do tipo, quando eu entendo de verdade que isso daqui é o que realmente eu desejo e sou, eu vou atrás e eu faço acontecer. Porque eu acredito que eu preciso ser verdadeiro a respeito disso. Então, buscando esse mundo não monogâmico, eu conheci, né, o Gardel, e nós, desde o início, quando a gente se conheceu, eu falei, gente, imagina, né? Segundo encontro, a doida falando de futuro, de relacionamento, mas eu precisava, como foi uma pessoa que eu fiquei imediatamente interessado e querendo conhecer melhor a fundo, né? Quando a gente conhece alguém que a gente vai sentindo essa vontade do mais, né? Eu precisava já deixar bem claro que para mim era inegociável ter um relacionamento aberto, né? Porque era o que eu precisava vivenciar. Eu notei, putz, eu não quero vivenciar monogamia agora. Então eu preciso deixar isso muito claro para saber o que ele quer também, se ele quer se aprofundar na minha vida sabendo disso. E a gente logo conversou e a gente decidiu que era uma possibilidade de descobrir isso juntos, que também era novo para ele, era novo para mim, e a gente fez. Então, desde o início, nosso relacionamento ele é aberto. Eu gosto de falar sobre isso também pelo fato de que as pessoas possam debater mais o assunto, né? Entender que pessoas próximas, né? Eu sempre fiz isso na minha vida, no meu meio social ali, bem pequenininho, mas meu meio social, tanto com arte drag na época, lá em 2017, quanto com, enfim, qualquer assunto que eu quero trazer que é um pouco diferente, assim, para as pessoas ao meu redor, eu sempre estou trazendo esse assunto, a PrEP também, que eu sempre estou falando aqui nos stories, porque eu acho que a gente precisa falar muito sobre as coisas que são consideradas erradas, ou tabus, ou esquisitos. No fim das contas é só a gente conhecer melhor, então a gente vê pessoas próximas, normaliza muita coisa. E normalizar uma coisa não quer dizer que tudo precisa ser assim. Eu não acho que todo mundo tem que ter relacionamento aberto. Só acho que a gente precisa entender que algumas pessoas têm relacionamento aberto, algumas pessoas têm relacionamento fechado. E cada um é mais feliz na sua forma de se relacionar. Então, nós dois nos descobrimos nessa possibilidade e a gente vem experimentando. Também gostaria de dizer que
Outra coisa que é muito incrível de descobrir em outros relacionamentos foi que não existe regra, sabe? Não existe regra nenhuma específica, tipo, ó, todo relacionamento aberto tem isso, isso e isso de regra. Assim como o relacionamento fechado, ele já tem algumas pré-estabelecidas, né? Quanto questão de confiança e de fidelidade, coisas assim. Já no relacionamento não monogâmico, o que eu percebi que essa ideia de regras acabam sendo acordos que são muito pessoais e são muito individuais. Tipo, cada relacionamento, cada casalzinho que você vai conhecer trata de uma forma diferente. Então eu conheci gente que, nosso relacionamento é aberto, mas ele só sai com alguém que eu avalio antes e julgo se pode ou não sair e vice-versa. O nosso relacionamento é aberto, mas a gente só sai com outra pessoa se for os dois juntos, né? Aí nós dois pegamos a famosa marmita. Ou então, nosso relacionamento é aberto, mas cada um sai separado com quem tem que sair, o outro não tem acesso a nada, então assim, não se mistura isso, a gente vive a nossa vida e não tem acesso a essa parte do outro. Inúmeras formas de vivenciar o relacionamento aberto. E para mim isso foi o que mais encantou, porque traz a possibilidade de, caramba, eu posso criar um relacionamento do jeito que for melhor para mim e para o meu parceiro, sem precisar ser do jeito que todo mundo acha que tem que ser, do jeito que disseram pra gente que tem que ser. Muito interessante. Então a partir disso, é libertador, mas também é muito trabalhoso, porque também é muito difícil. A gente precisa se testar, se experimentar, se permitir sentir os desconfortos das novidades para entender. Porque no fim das contas, algumas coisas a gente até já sabe, isso é um limite para mim, isso é um limite para mim, isso daqui eu concordo, isso aqui eu discordo, a gente consegue conversar muito bem tudo isso. Mas no fim das contas, a gente tem um acordo principal que é experimentar muitas coisas, né? Vivenciar muitas delas, para realmente entender como a gente se sente. Então, ciúme é super normal, a gente trata isso, acho que é o principal também que eu posso dizer sobre o assunto da não monogamia, para mim, é acolher todos os tipos de sentimentos, né, que são possíveis dentro da relação, porque acolher e reconhecer o desconforto, a insegurança, os ciúmes, a inveja, qualquer uma coisa a respeito disso é importante. Então é difícil, principalmente no início, é muito difícil falar sobre essas coisas, expor isso, porque é muito frágil, né? A gente se sente muito fragilizado, mas é importante a gente estar fragilizado e se permitir para o outro justamente para que desenvolva algum relacionamento que seja mais concreto, né? Mais real ali, né? Mais honesto. Porque é o mais difícil numa relação, é você expor essas falhas para o outro, que a gente considera falha, mas que não é falha de forma alguma. Vou retratar aqui, não são falhas, que são essas fragilidades. Então a gente tem tido um relacionamento que é muito saudável nesse quesito. A gente discorda direto, a gente tem pequenas briguinhas assim sobre as coisas e às vezes a gente concorda aqui, às vezes a gente discorda aqui, aí a gente só vai concordar isso aqui, depois que a gente brigar mais um pouquinho, lá na frente talvez a gente concorde. Mas então, e também tem essa coisa, né, que eu falo muito pro Gardel, né, o relacionamento precisa estar aberto também, não só de ficar com outras pessoas, mas o relacionamento precisa estar aberto no sentido de estar vivo, de estar manutenção o tempo todo, sabe? É normal. Eu preciso estar num relacionamento onde há possibilidade de mudar, da possibilidade de experimentar, a possibilidade de ser, né? E tudo isso dentro das nossas conversas, das nossas coisas, porque não dá pra gente estar numa relação e falar, é isso daqui, fechou, acabou e acabou, é isso aqui, Se quiser estar relacionando comigo, é isso daqui. Porque isso daqui eu não consigo, eu não caibo aqui. Eu sou uma pessoa muito expansiva, né? Eu sou uma pessoa que tá aqui nessa terra, eu tô aqui nessa vida para experimentar o máximo que eu sentir vontade e puder experimentar. Só tenho uma vida, não acredito em vida após a morte, então eu acredito somente nessa. E também o tempo não volta, né? Hoje eu tô com 34 anos e eu quero vivenciar os meus 34 anos, eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais dono de mim, eu me conheço melhor, meu emocional tá mais em controle, as minhas inseguranças e as minhas fragilidades estão mais sob controle, eu tenho mais ciência sobre quem eu sou, sobre o que me aflige, o que não me aflige. Então, essa maturidade que eu tenho hoje nos meus 34 anos me permite também me aventurar e vivenciar muitas coisas novas que eu não posso limitar elas em mim e nem tenho vontade de fazer isso.
Então, imagina isso, né, para o meu parceiro. Eu também não quero o mesmo para ele, né, que ele se limite de forma alguma. Eu quero que ele tenha o mesmo que eu, a liberdade que eu tenho para vivenciar. Então, o mais importante é que a gente tem construído um relacionamento de parceria. A gente está ali como qualquer outro casal, né? A gente se ama, a gente convive com as nossas famílias, no nosso dia a dia. É a pessoa com quem eu falo a maior parte do tempo. Todas as coisas que a gente tem de relacionamento com o namorado, com a namorada, a gente tem normalmente. Não existe nenhuma restrição quanto a isso, tipo, não é menos um relacionamento com algo a menos porque a gente pode sair com outras pessoas. Existe muito pelo contrário o mais, assim, a gente se sente mais parceiro no sentido de aquela coisa que você só fala com a sua amiga, sabe, com o seu amigo, tipo, ai amigo, olha que fulano é muito gostoso, né? Você não, olha aquele fulano, você não acha aquele fulano gostoso? Ah, eu pegaria, você não pegaria? A gente pode falar assim entre si, o que é muito novo pra mim, né? De início pode parecer muito estranho, né? Seu namorado ou a sua namorada falar assim sobre outra pessoa, mas ela sente, a pessoa sente isso, né? Ela vê outras pessoas, ela tem desejos, ela tem vontades e ela sente isso e ela pode falar pra você, que é o parceiro dela, que é o companheiro dela. Então, eu acho que no final das contas, eu me sinto ao mesmo tempo, né, não vamos dizer que é tudo lindo e maravilhoso, ao mesmo tempo que às vezes eu fico com ciúmes, fico inseguro, eu me sinto também muito privilegiado, tipo, não, eu sei que ele está sendo muito honesto quanto a todas essas questões, ele fala pra mim. Então, no momento em que, né, que alguma coisa acontece ou que a gente tem alguma fragilidade, às vezes a gente se fala agora cada vez mais, né? Tipo, ai, eu fico com ciúmes de tal coisa. Ai, eu não sei o que, não sei o que. A gente fala, poxa vida, né? Mas vem cá, dá um abracinho, mas vai lá e faz assim mesmo. Porque o bom também é que por eu ser uma safada, eu estou namorando outra safada. Então, duas safadas se entendem. Na verdade, brincadeiras à parte, né? Acho que a gente tem muito essa restrição sexual, né? De se sentir muito uma piranha, de uma vadia, de ser um galinha, um safado, um cachorro. Porque as pessoas querem ficar com outras e ter essas experiências. Mas no fim das contas, a gente faz tudo isso quando tá solteiro. Então, tudo que você faz quando tá solteiro, você não pode fazer quando você tá num relacionamento. E o relacionamento aberto, na verdade, te propõe manter aquela liberdade, tudo que você, né, vivenciava quando solteiro, você pode vivenciar dentro dos acordos e dentro dos limites e dos respeitos com o seu companheiro, ele também pode vivenciar. Isso possibilita que vocês tenham uma relação mais expansiva. Eu acho que só expande mais, né? Enfim, são muitas coisas. Dava para fazer um vídeo aqui de 50 minutos, mas já está enorme. Tô vendo aqui que tem mais de 20 minutos. Eu acho que tentando chegar em alguma conclusão dessas coisas aqui, eu posso dizer que tem sido uma experiência muito interessante. Nós temos um relacionamento aberto, então quando a gente quer ficar com alguém, a gente pode tanto ficar individualmente quanto casal também. A gente se permite, então a gente conversa sobre. A gente não tem esse tabu da conversa em primeiro lugar, que é muito importante, o medo de falar. No início foi mais difícil e a gente também é muito preguiçoso, porque a gente abriu o relacionamento e parecia, nossa, agora é putaria. Aí a gente descobriu que a gente é duas preguiçosas, quer ficar dentro de casa, entendeu? Jogando LOL, os dois. Então a gente muitas das vezes não sai com os outros por pura preguiça. E não sei. Então se descobre também que aquela ânsia, aquela coisa de fazer, de querer sair, fazer pegação e tal, isso diminui muito quando você está num relacionamento aberto. Pelo menos pra gente foi, porque a gente tem várias outras prioridades. Então a gente tem a possibilidade, mas não é mais uma prioridade. Pode acontecer, mas também se não acontecer tá tudo bem. Então tudo fica muito mais tranquilo com o tempo, vai normalizando, vai acalmando. E é isso, né? Tem essa liberdade. Então, para ambos, né? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo para ele também. Porque o problema que a gente tem em relacionamentos que são monogâmicos é que os parceiros e parceiras, eles costumam querer, né? Ai, eu quero ficar com fulano, um coleguinha do trabalho. Ai, vou ficar com a fulaninha, uma gostosinha que eu conheci não sei aonde, mas minha mulher não pode saber. Ai, meu namorado não pode saber. Aí tem essas traições, esses casos. No fim das contas, as pessoas querem ter, né, as relações, elas querem ter as experiências sexuais, elas querem ter as pegações, os beijos, os romances, aquelas coisas todas, mas elas não querem que o parceiro tenha, né? Só ela quer ter.
o parceiro não pode ter. Então tem esse egoísmo também quando tem esses casos de traições e tudo mais. Não tô dizendo que todo relacionamento é assim. E pra gente não. A gente quer ter, tem. Então se eu tenho direito de ter, ele também tem. A gente conversa. Rola mais aquela coisa tipo assim, nossa, você pegou esse gostoso aí? Também quero pegar. E aí? Mas isso é outro caso que a gente tá discutindo aí. Que a gente está se alinhando, entendendo as coisas, porque mexe muito com a autoestima também, né? É muito comum, nós somos diferentes, então é normal uma pessoa achar o seu namorado atraente e não achar você tão atraente assim. Então, e vice-versa, muitas coisas podem acontecer, né? Então, pode fragilizar a gente com a autoestima em outros âmbitos, em outras questões, mas isso não quer dizer que é impossível de estar junto. Isso quer dizer que você, por mais que você tenha tudo isso, você tem alguém com quem desabafar suas inseguranças e acolher suas inseguranças e trazendo aquela reafirmação com afeto, né? Então, bem interessante, tem sido uma experiência incrível. E se alguém quiser conversar sobre o assunto e aguentou esse vídeo inteiro, pode me chamar que a gente pode conversar mais.